Bom dia, turma do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula. Na última aula nós abordamos o tema aí, pessoal, escalas, né? Nós vimos o conceito de escala, para que ela é utilizada, né? Nós também vimos aí o que é uma ampliação, o que é uma redução, né? E como e quando identificar uma redução ou uma ampliação, observando aí as nossas escalas. Ok, pessoal? E aí, foi solicitado na página 47 aí que vocês resolvessem a esses exercícios aí, em trocando ideias. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. No exemplo 1, usa-se a escala 1:400. Nesse caso, qual a relação entre a medida real e a medida na figura? Pessoal, eu vou voltar nesse exemplo 1 que ele diz aqui, para a gente observar isso aí. Então, olha aí, o exemplo 1 a qual ele fala é o exemplo aí da cúpula da igreja, né, pessoal? Onde ele diz que a escala, né, para fazer essa redução é 1:400, ou seja, a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 400 centímetros na realidade, pessoal. Então, o que acontece? Por que eu sei que isso aqui é centímetros, ó, que esse 1 é centímetro e que esse 400 é centímetro? Pelas medidas que eu tenho aqui, ó, na minha figura. Então, se elas estão em centímetros, então eu vou entender que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 400 centímetros na realidade. Ok, pessoal? Vamos voltar então lá na nossa questão. E aí, a pergunta é qual é a relação, né, entre a medida real e a medida na figura, pessoal. E aí, o que nós temos? Ó, que essa escala nos dá a informação, né? Vocês vão responder dessa forma. E a escala nos dá a informação de que 1 centímetro na figura, ó, 1 centímetro na figura corresponde a 400 centímetros na realidade. Essa é a resposta, tá, pessoal? Ele só perguntou, ó, qual a relação entre a medida real e a medida na figura. Então, olha só, esse 1 representa na figura e esse 400 aqui no real. Então, a cada 1 centímetro na figura corresponde a 400 centímetros na realidade. Então, essa é a justificativa. A número 2 pergunta assim, pessoal, ó, qual a diferença entre as escalas 2:1 e 1:2? Nós falamos sobre isso, pessoal. No caso de 2:1, como aqui 2 é maior do que 1, então isso aqui, ó, é o quê? É uma ampliação. Ok, pessoal? Já essa 1:2, onde o primeiro valor, ó, é menor do que o segundo, trata-se de uma redução. Certinho, pessoal? Fácil, né? Terceira aí, ó. Na terceira nós temos: em um mapa aparece a seguinte indicação, pessoal. Aqui nós temos essa linha, ó, existente em um mapa. Ela mede, pessoal, 2 centímetros. Eu fiz com a régua, botei a régua em cima lá e fiz a medição e deu 2 centímetros. Aí ele fala ainda, ele além, né? Não precisava nem você pegar a régua e medir nada, porque ele fala assim, ó, se essa linha mede 2 centímetros de comprimento, quanto cada centímetro na figura representará na realidade? O que ele quer saber, pessoal? Que 1 centímetro na realidade vale quanto? Ó, aqui eu tenho que 2 centímetros valem 150 quilômetros na realidade, pessoal. Como ele quer saber quanto cada centímetro na figura representará na realidade, então ele quer saber o valor de 1 centímetro. Então vamos lá. Se 2 centímetros vale 150 quilômetros na realidade, então 1 centímetro é metade de 150.
Então, vai valer o que, pessoal? Vai valer, ó, então vamos colocar aqui 1 centímetro, vai equivaler, vai ser igual a 75 quilômetros na realidade, pessoal. É isso que ele quer, ok? Então, se 2 centímetros corresponde a 150 quilômetros na realidade, 1 centímetro, quando ele pergunta assim, cada centímetro, ele se refere a 1 centímetro. Então, é a metade, né? Então, 1 centímetro equivale a 75 quilômetros, certinho? Olha só, pessoal, então o desenho a seguir representa o jardim de uma casa, ó. Esse é o formato, ó, do jardim de uma casa. Sabe-se que a escala é 1 para 100, pessoal. Então, como está tudo em centímetros, ó, como é que eu vou ler essa escala? Cada 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros na realidade, ok? Então, a gente não vai sair lendo aí escala de qualquer jeito, não. A gente tem que observar aí a figura e a unidade de medida que aparece nela. Então, já que aqui é centímetros, então cada 1 centímetro na figura corresponde a 100 centímetros na realidade. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que acontece, pessoal? Com base nisso, a pergunta A fala assim, ó. Na figura, 2,5 centímetros corresponde a quantos metros na situação real? Pessoal, ele quer saber em metros, né? E aí a gente já sabe que a escala, vamos prestar atenção aqui, ó. A escala, ela é 1 para 100. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros na realidade. Por se tratar, pessoal, aqui, ó, de uma redução, nós vimos lá na aula anterior que quando é redução, os valores são multiplicados por 100 nesse caso. Lembra da cúpula da igreja lá? Cada medida real foi encontrado o quê? Multiplicando por 400, por se tratar de uma redução, ok? Então a gente entende que a função é direta nesse caso, né? Multiplica. Quando trata-se de uma ampliação, aí você viu que vocês observaram, né, que ocorre exatamente o contrário. Vai acabar dividindo, ok? Na ampliação. Então, na redução, a escala de 1 para 100 e vai acontecer o que? Ele pede aí, ó. Na figura, 2,5 centímetros corresponde a quantos metros? Então, eu sei que um só centímetro é 100. Então, eu vou pegar 2,5 e multiplicar por 100. Eu vou colocar dessa forma, não vou armar, porque a gente sabe multiplicar direto número decimal por número com zeros, ou seja, 100, 10 mil, 10 mil. Eu sei que 2,5 vezes 100, minha vírgula vai deslocar 2 casas para a direita, então ela vai uma, vira 25. Então vou colocar aqui 25. Ó. Como ela vai ter aqui mais uma, porque são 2 zeros, então vai virar uma vírgula de excesso. Então eu vou e coloco um zero no final. Então deu 250 o quê, pessoal? Ó, centímetros. Mas ele pediu em metros, então o que eu vou fazer, pessoal? Tá fácil. Então, se eu posso entender assim, ó, que 1 centímetro no desenho vale 1 metro. Por quê? Porque 100 centímetros é 1 metro. Né? Então, se 1 centímetro vale 1 metro, então 2,5 centímetros vale o quê? 2,5 metros. Ou então, você segue o raciocínio lá, né, da redução. Então, os valores são multiplicados por 100. Então, 2,5 vezes 100 dá 250 centímetros. E para converter 250 centímetros para metros, você faz o quê? Uma divisão por 100. Então, 250 dividido, vamos colocar aqui, ó, dividido por 100, minha vírgula vai voltar a deslocar as mesmas casas que ela deslocou para a direita, ela desloca para a esquerda, então dá o quê? Ó, 2,5 metros. Ok, pessoal? Então é isso aí. Agora a letra B, ó, usando uma régua,
meça os lados da figura e descubra as medidas desconhecidas. Vamos fazer isso aí? Pessoal, veja bem, ó. Então eu tenho aqui, ó, já coloquei a régua, tá? Sobre a figura. Eu vou só dar uma afastada aqui, ó. Então o que que nós temos, ó? Quantos centímetros vai dar isso aqui, ó? Então eu comecei do 3, que a minha régua é um pedaço de régua. Então eu comecei do 3 e fui até o 9. Quantos centímetros dá isso? Ó, de 3 até 4, 1. 4 até 5, 2. 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, ó. 6 centímetros. Ok? Vamos fazer essa lateral aqui, ó. Olha aí. Vai de 5 até 7. Pode perceber aí, de 5 até 7. Então são 2 centímetros. Aqui vai de 4 até 8. Então 1, 2, 3 são 4 centímetros. E essa parte de baixo aqui, ó. Vamos ver. Foi de 3 até 5,5, ó. De 3 até 5,5. Então 2,5, pessoal. Então vocês devem ter anotado aí, ó. 2 metros. Quer dizer, 2 centímetros aqui, ó. 6 centímetros aqui. 4 centímetros aqui e 2,5 aqui. E preencheu aí os espaços. Beleza? Aí a letra C, o que que pede na C? Vamos lá na C, ó. Na C, na situação real, qual é o valor das medidas desconhecidas no item anterior? Bora lá, pessoal. Nós tínhamos uma medida 2 centímetros. Nós sabemos que cada 1 centímetro vale 1 metro. Por quê? Porque 1 centímetro na figura vale 100 centímetros. E 100 centímetros nós já conversamos que é a mesma coisa que 1 metro. Ok, pessoal? Então, se mede um lado lá 2 centímetros, então vai ser 2 metros. Se um mede 6 centímetros, então vai ser 6 metros. Se outro mede 4 centímetros, vai ser 4 metros. E se outro mede 2,5 centímetros, vai ser 2,5 metros. Simples assim. Nessa 9, pessoal, olha o que nós temos aí, ó. Para representar o carro a seguir, foi feita uma redução, pessoal. Então a gente sabe, ó, que pela escala 1 para 80, trata-se de uma redução. O que que acontece aí, ó? Vamos fazer o seguinte, ó. A medida aqui do capô, ó, é 20 milímetros na figura, no desenho. O comprimento total do veículo é 63 milímetros no desenho. E aqui do porta-mala, né, a altura do porta-mala é 11 milímetros no desenho. A pergunta da A é bem simples, né? Pergunta assim, ó. Qual é a escala nesse caso? Aí a escala aparece aqui, ó. Então a resposta é, a escala é 1, 2 pontinhos, 80. É a pergunta. O que ela representa em termos das medidas? Aí nós temos aí, ó. A escala é 1 para 80. Isso significa o quê? Aí você vai fazer a leitura da sua escala. Você vai dizer cada 1 milímetro no desenho, porque está tudo em milímetro, ó. Cada 1 milímetro no desenho vale 80 milímetros, ó, na realidade. Perfeito, pessoal? Essa é a justificativa aí. E aí a pergunta é o que na letra B, ó? Quais são as medidas reais em metros, pessoal? Ele quer em metros do comprimento do capô, do comprimento do carro e da altura do porta-malas, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Eu anotei aqui, ó, no desenho as medidas de cada uma. Olha só, o capô a gente viu lá que é 20 milímetros no desenho. O carro é 63 milímetros, o comprimento total no desenho. E o porta-malas é 11 milímetros no total no desenho. Como a escala, gente, ó, vou anotar essa escala aqui, que você percebe lá. Como a escala é 1 para 80, nós entendemos o quê? Que cada 1 milímetro no desenho corresponde a 80 milímetros na realidade. Então, o que a gente vai fazer?
vamos converter todas as medidas aqui, ó, de acordo com a escala. Então, se o capô mede 20 milímetros no desenho, para transformar para a realidade, nós vamos multiplicar por 80. Então, vamos lá. 20, pessoal, vezes 80, eu vou fazer aqui do lado, ó. 20 vezes, pontinho, ó, 80, vai dar o quê? 2 vezes 8, 16. Aí aumento 2 zeros, 1.600 milímetros. Aqui, ó, 63 milímetros vai ser o quê, ó? 63 vezes 80, que é igual. 63 vezes 80, eu faço 63 vezes 8. Vamos lá, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. 63 vezes 8. 8 vezes 3, 24, sobe 2. 6 vezes 8, 48, 50. 504. 504, pessoal, só que eu não mexi com esse zero, ó, então eu vou acrescentar ele aqui. Então deu 5.040 milímetros, pessoal. E aí o que acontece? Agora o porta-mala, olha aí, o porta-malas deu 11 milímetros. Então o que eu vou fazer? Ó, pegar 11, que é a medida no desenho, para transformar para o real, vezes 80, que dá o que? Ó, 88, 11 vezes 8, né? 88, aí eu vou aumentar esse zero aqui que eu não utilizei. Eu sei de cabeça que 11 vezes 8 é 88, acrescento o zero, 880 milímetros. Só que ele quer, pessoal, tudo em metro, não é assim? Então, como é que eu faço para transformar de milímetro para metro? Fácil, eu faço uma divisão por 1000, quando eu quero ir de milímetro para metro. Então, vamos lá, pessoal. Então, se eu dividir 1.600 por 1000, eu sei que 1000 tem 3 zeros. Então, minha vírgula desloca 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Pronto, então 1,6, porque eu desprezo esses 2 zeros aqui depois da vírgula. Então, fica 1,6 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, capô é 1,6 metros. Aí agora vamos para o carro. O comprimento do carro deu 5.040 milímetros. Para converter para metros, eu vou fazer o quê? Uma divisão por 1000. Então desloca uma, porque 1000 tem 3 zeros, né? Desloca 1, 2, 3. 5,04 metros. Então o carro, comprimento, né? Total aí do carro é 5,04 metros. E aí vamos agora para o porta-malas, que deu o que aqui, ó? 880 milímetros. Para converter para metros, eu vou dividir por 1000. Então, ó, divisão por 1000, vírgula desloca 3 para esquerda. Então, 1, 2, 3. Parou aqui, pessoal, ó, antes do 8. Então, é uma vírgula de excesso. Então, eu vou colocar 0, essa vírgula de excesso e 88 metros. Então, essas são as medidas reais aí, pessoal, do capô, do comprimento do carro e do porta-malas. Bom, pessoal, olha só. Nessa questão 10, o que nós temos aí, ó? Na questão 10, um desenhista está fazendo uma ampliação para representar certa peça. Ele sabe que a altura da peça é 3 milímetros. Aí a gente já percebe, ó, a peça é bastante pequena, pessoal, é 3 milímetros. E já que ele está fazendo aí uma ampliação, né, essa escala que ele vai usar, a gente sabe que ela o maior valor, né, sempre vem primeiro e depois o menor valor. Ok, pessoal? Então a pergunta, que escala deve usar para que ela tenha 2,1 centímetros de altura no desenho? Então olha aí, na realidade essa peça tem 3 milímetros. No desenho, como ela sofreu uma ampliação, ela vai passar a ter 2,1 centímetros. Então o ideal, pessoal, é o quê? É a gente converter agora esses centímetros aqui para milímetros para igualar
as coisas, né? Igualar as medidas aí. 3 milímetros na realidade correspondem a 21 milímetros. Por quê, pessoal? Eu estou convertendo aqui, ó, centímetro para milímetro. Para você converter centímetro para milímetro, você faz a multiplicação por 10, né? Então, ao multiplicar por 10, sua vírgula vai parar aqui depois do 1. Então, vira 21. Então, 3 milímetros na realidade corresponde a 21 milímetros na figura. Como, pessoal, a gente não, a escala não é lida dessa forma, né? A escala não é lida dessa forma. 3 milímetros na realidade corresponde a 21 na figura. A gente lê o que? O contrário. A gente lê tal coisa na figura é tal coisa na realidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever, então, que 21 milímetros no desenho ou na figura corresponde a 3 milímetros na realidade. Quem colocou assim, 21 corresponde a 3, tá certo. Ok, pessoal? Mas quem colocou assim também está correto, ó. Escala 7 para 1. Porque 3 é múltiplo, 21, aliás, né, é múltiplo de 3, pessoal. Né? Então eu posso aqui fazer o quê? Como se fosse uma simplificação, né? Por 3. Os dois são divisíveis por 3. Então, 3 por 3, 1. 21 por 3, 7. Portanto, 7 milímetros no desenho corresponde a 1 centímetro no real. Ok, pessoal? E a questão 11, olha só. Um desenhista está projetando um novo modelo de relógio de pulso e ele fez o desenho a seguir que representa uma ampliação do relógio real. Aqui nós temos uma ampliação, pessoal. Só ele pede para que a gente utilize uma régua, né, e descubra a altura e a largura no desenho. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui a régua aqui, né, e vou fazer a medição aí. Primeiro vamos medir aqui a altura. Vamos medir a altura aí no desenho. Então vamos lá, ó. Então eu coloquei aqui, ó. E aí eu percebi que foi aqui, ó, de 8. Olha só. De 8 até 12. Tá vendo, pessoal? Que eu pego aqui, ó, de antes da pulseira do relógio até antes da pulseira do relógio. Então deu 4 centímetros. Deixa eu subir mais aqui. Certinho? Então deu 4 centímetros. Agora eu vou medir a largura. Ó, pessoal, aqui tá colocando que é 3,2, mas olha só o que que é, ó. Tá errado o livro aqui, a resposta do meu livro tá errada. Então olha só, foi de 2 até 5, né? Então não é 3,2, é 3 centímetros, certo? Eu vou fechar aqui um zerinho aqui, ó. Então deu 3 centímetros, certo? Então pronto, utilizamos a régua e descobrimos na letra A aí qual foi a altura e a largura, certo? E aí, pessoal, nós temos uma letra B que pede, sabendo que a largura do relógio na realidade é de 1,5 centímetro, calcule a escala usada, né, e a medida real, pessoal, da altura. Então veja só, o que nós vamos fazer, ó? Ele ofereceu a largura, né, que é de 1,5 centímetro, isso na realidade. Então, o que nós vamos fazer, ó? Se a largura do relógio na realidade é 1,5, a gente viu lá que no desenho, nessa parte aqui, mediu 3 centímetros, ok? Então eu posso criar uma escala baseando esse 1,5 centímetro que é na realidade e também o que nós temos aqui, ó, da largura, né? E o mesmo que eu faço aqui, eu consigo fazer com a altura, né, do desenho. E assim eu consigo encontrar a escala, ok, pessoal? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, que a escala ela é, ó, de 3 para 1,5. Isso aqui é em relação à largura, certo?
Então é de 3 para 1,5, ou seja, a cada 3 centímetros no desenho, né, equivale a 1,5 no real. E aí eu melhorei ainda mais, pessoal. Eu simplifiquei os dois números por 1,5, porque eu sei que o dobro de 1,5 é quanto? É 3, né? Então eu simplifiquei por 1,5. Então 1,5 por 1,5 dá 1. 3 dividido para 1,5 dá 2. Então, pessoal, essa é a escala em relação à largura, ó. 2 para 1. Então, a cada 2 centímetros no desenho, equivale a 1 centímetro no real. Então, como ele quer que a gente descubra a medida da altura, nós vimos que a altura é 4 centímetros. Ora, se cada 1 centímetro, se cada 2 centímetros se cada 2 centímetros lá, né, na figura equivale a 1 centímetro no real, então nós temos, então, no caso, uma redução, né, assim? Então, o que nós vamos fazer, ó? Se cada 2 centímetros equivale a 1, então 4 equivale a quanto, pessoal? 4 equivale a exatamente 2 centímetros. Ou seja, é só eu pegar aqui o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, essa é a altura desse relógio. Quer dizer, né, no real, né? Então, 2 centímetros no real.